Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Olha, se você ainda não faz parte do Clube de Vantagens Leve Mais do AraSuper, você está perdendo tempo, dinheiro, isso mesmo, perdendo a oportunidade de levar mais e pagar menos. Só que o AraSuper quer tudo isso para você e muito mais. Ele quer qualidade, pontualidade, praticidade para você e sua família. Então, veja o VT e tire as dúvidas. Pra quem não tem tempo não, AraSuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, AraSuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve mais com promoção, AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. O AraSuper está na sua mão, aqui na palma da mão, então não abra mão do AraSuper. Muito bem, faça como o deputado Genilson Leite, seja também cliente do AraSuper, né? Valorizando o que é nosso, o que é do Acre para o Acre, do Acre para os acrianos. Seja bem-vindo, deputado Genilson Leite, vice-presidente da Assembleia, pré-candidato ao governo pelo PSB. Muito bom dia. Bom dia, Muniz. Bom dia a todas as pessoas que estão neste momento nos assistindo no Acre inteiro. Queria aqui agradecer ao convite, ao espaço, para que a gente possa conversar, falar um pouquinho sobre saúde, sobre esses momentos que nós estamos vivendo. E também fico à disposição para outras questões que você ache pertinente a gente tratar. Deputado, a vacinação está avançando, graças a Deus, né? Avança a cada dia, o número de mortes reduziu bastante, de internações também, mas ainda não é hora de baixarmos a guarda. Eu vejo uma preocupação muito grande do senhor em relação às variantes, a questão da Delta, que foi identificada pela primeira vez na Índia, já está circulando também no Brasil. Até que ponto isso pode nos preocupar aqui no Acre, sobretudo em Rio Branco? Olha, Muniz, quando a gente olha para aquele cenário que nós estávamos mergulhados lá atrás, né, primeira, segunda onda, e que a gente olha para o cenário de hoje, isso nos traz um conforto muito grande, né? Um conforto porque nós estamos vendo antes hospitais lotados, pessoas sendo transportadas para outros estados, e hoje, graças a Deus e graças à vacinação, né, que muito questionada foi, nós estamos tendo esse momento de mais calmaria, de mais paz e mais tranquilidade. Perdemos muitas pessoas, pessoas queridas que não voltam mais, porém, as vacinas estão aí, como fizeram em outras doenças, né, que inclusive erradicaram outras doenças no passado, cumprindo o seu papel na saúde pública. Para você ter uma ideia, depois que as vacinas entraram no Programa Nacional de Imunização no nosso país, a expectativa de vida do homem brasileiro subiu em torno de 30 anos, né? Mais ou menos 30 anos foi a expectativa de vida que subiu do povo brasileiro. Então, é um componente dentro da saúde pública muito importante. Mas a população segue aí sentindo a necessidade de mais investimentos na saúde. Por quê? Porque muitas pessoas que pegaram Covid estão hoje com várias sequelas. E aquelas que não pegaram Covid, que tinham outras doenças, estão aguardando, né, o represamento das filas de cirurgia, das filas de consultas especializadas, porque a atenção se voltou muito e muito recurso foi consumido em função da pandemia. Porém, nós estamos já em relação à Covid nesse momento de maior tranquilidade. Tranquilidade essa que não pode ser entendido como uma espécie de sinal verde para fazer o que quiser. Nós temos que seguir nos cuidando, temos que continuar vacinando. O governo do estado e as prefeituras têm que avançar na vacinação. O Acre está com 50% da população vacinada com uma dose, em torno de 24% com as duas doses, ainda é pouco, ainda é baixo, né? Esse paredão, esse escudo imunológico que a gente precisa ter na população, para que assim a gente fique mais tranquilo em relação às variantes, em relação ao coronavírus de maneira geral. Deputado, por dever de ofício, eu sei o que o senhor acabou de falar,
Mas acho que a maioria das pessoas talvez possa ainda não saber em detalhes. Quando o senhor fala em expectativa de vida, explique aí para a gente. Olha, o homem, para você ter uma ideia, o homem brasileiro, né, o homem amazônico, na década de 70, a expectativa de vida aí era 35, 40 anos na nossa região. Chegava mais ou menos a isso. É mais ou menos essa hoje nos países da África. Da África. Ou seja, o homem amazônico, o seringueiro, aqueles que entravam na floresta e entravam em contato com os micro-organismos, bactérias, vírus, né? Ele morria aí com 30 anos, 35 anos, por quê? Porque não era vacinado, os antibióticos eram difíceis. Então, assim, depois que a vacina chegou e que saiu do nosso cardápio, podemos dizer assim, de doenças infecto-contagiosas, né, a varíola, o sarampo, a febre amarela, a poliomielite, depois que essas doenças, o tétano, a hepatite B, né, depois que essas doenças se tornaram doenças imunopreveníveis, que se desenvolveu vacina para elas, a gente pegou todo esse pacote de doença que matou muita gente no planeta, no mundo e no Acre, no Brasil, colocamos como uma página para trás da história, né, e seguimos em frente. Agora, o que acontece? Nós precisamos seguir vacinando a nossa população, porque quando a pessoa nasce, como é que ela nasce? Sem imunização nenhuma. Sim. Então, por isso que existe um calendário de imunização, por isso que existe um programa nacional de imunização, para que doenças como essas que já assolaram a humanidade não possa voltar a fazer isso novamente. E a Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, quando ela surgiu, a ciência sabia que medicamentos para matar vírus são muito difíceis, né? Agora, a saída podia ser a vacina. E aí, apesar dos questionamentos, das brigas e dos debates que esse assunto da vacina causou no mundo da política, está aí a realidade, a vacina chegando no mundo, no Brasil, no Acre, nas aldeias, e o número de casos diminuindo. Aquele ínto ali, ninguém conseguia entrar naquela rua de tanto carro, pessoas doentes, morrendo. Hoje está tranquilo, em função de quê? Da vacina. Tá, o problema agora não é mais vacina, é convencer as pessoas a irem aos locais de vacinação e se imunizarem. De que forma os deputados, aqui representados pelo senhor, o Poder Legislativo, de modo geral, de que forma o Poder Legislativo pode ajudar o governo a conscientizar a população da importância da vacina, deputado? Dando ideias, né? Dando ideias. Por exemplo, eu, na minha condição, eu sempre falo sobre este assunto em todos os ambientes que eu vou. Se eu vou no bar, né? Se eu vou no restaurante, se eu vou numa igreja, se eu vou num bairro, eu falo sobre a necessidade da imunização. Estamos participando de ações de saúde na zona rural. O produtor rural, às vezes, é um pouco mais temeroso, fica receoso, a gente vai lá e têm medo da vacina. Dá uma palestra. Esse clima que foi criado, né, acaba causando esse temor, né? Agora, a conta é simples, né? Qual é a pior, ou seja, qual é a pior situação que a vacina pode causar numa pessoa demonstrada nos dias atuais? Sim. Um mal-estar de um dia, né, uma febrícula aí, um decaimento, coisas nesse sentido. E a pessoa que não é vacinada, qual é a situação que ela pode chegar? É maior. De morrer. Não se compara. Né? Não tem comparação. Então, o que acontece? É melhor estar vacinado e evitar morrer pela Covid-19, né, do que passar um dia aí, não são nem todas as vacinas que causam alguns efeitos, né, com mal-estar, com decaimento. E não é todo mundo também que... E não é todo mundo. Doutor, o governo lançou mais uma etapa do mutirão de cirurgias eletivas, né? Qual a sua opinião sobre isso e de que maneira o governo pode fazer para reduzir esse número tão grande? São mais de 11 mil pessoas esperando por uma cirurgia. O governo acerta quando toma essa iniciativa, quando toma essa atitude. A gente, saúde pública, precisa ser prático. A gente tem que olhar o que é prioridade, sobretudo na assistência secundária, e cair dentro, né?
a gente tem que olhar dentro da prioridade, né, o que é mais barato fazer, né, e também tomar as decisões. Você veja que nós temos aí uma fila enorme, sobretudo em função da pandemia também, que foi fechando as UTIs, e quando não tem UTI aberta para pós-cirúrgico, não tem cirurgia, né? E represou. Agora, o governo toma essa iniciativa de começar esse mutirão de cirurgia, tem muita gente sofrendo aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6 anos com pedra na vesícula, e que precisa ter acesso a isso. Sugestão que o governo não deixe isso centralizado em Rio Branco, porque quando eu falo em custos, né, eu me refiro a isso. Se o governo faz todas essas cirurgias aqui em Rio Branco, né, ele acaba encarecendo um pouco para a população também e para ele isso. Porque não leva essa logística, né? Por que não leva um grupo de cirurgiões, né, anestesista, em regionais onde nós temos hospitais, centro cirúrgico, condição de atendimento, e vai fazendo essa cirurgia das pessoas nesses hospitais? Isso aí também é fundamental. Destaco, é importante a iniciativa, porque isso vai aliviar, né, e vai amenizar a dor de muitas pessoas, né, e precisa também pensar nessa estratégia de ir também para os municípios, não deixar centralizado só em Rio Branco. Tá. Eu sei que a pergunta a seguir seria mais apropriada a alguém que tenha anos e anos de experiência em gestão de saúde, mas o senhor é um profissional altamente gabaritado, certamente não vai ter muita dificuldade para responder. O Brasil, doutor, há muitos anos se tornou referência em atendimento de saúde, via SUS, na questão de urgência, emergência, ambulatorial, na questão das vacinas. Nós tivemos alguns problemas aqui, mas o Brasil sempre foi referência em vacina. Mas o Brasil ainda continua com muita dificuldade para resolver esses problemas dessas cirurgias eletivas. O que está faltando, doutor? É recurso, é gestão, é boa vontade? Não estou falando só aqui do caso do Acre, não. Esse problema se alastra por todos os estados, inclusive os mais ricos. E aí? Está faltando, Muniz, ou seja, pensamento estratégico, né? Existe um ditado, que para que a população que está nos assistindo compreenda, que ele é um ditado dos nossos avós. Ele diz o seguinte: prevenir sempre vai ser mais barato e melhor do que remediar. Você já ouviu esse ditado. Sim. Vamos aplicar na saúde pública. Na saúde pública nós temos vários níveis de atenção. Atenção primária, secundária, terciária. Quem é que é atendido na atenção primária? O que é atenção primária? A atenção primária, ela atua sobre fatores de riscos, né? Ela atua no momento em que a pessoa ainda não adoeceu ao ponto de ir para o hospital. Se a gente fortalece... Ele não está precisando de um especialista. Ainda não está precisando de um especialista. Se a gente prepara esse ambiente dentro do Sistema Único de Saúde e fortalece o Sistema Único de Saúde na atenção primária para controlar a pressão do sujeito, né, para sempre estar ajustando ali o captopril dele, né, você não vai ter um gasto maior com UTI, com cateterismo, do cara que vai infartar e vai precisar de um cateterismo. Então, assim, quando você investe na atenção primária, quando você investe ali no setor preventivo e no setor ali de primeiro atendimento, lá no bairro, na unidade de saúde da família, você está diminuindo os custos de investimento na atenção secundária. Fazer atenção secundária, hospitalocêntrica, é muito caro. Saúde pública, a nível hospitalar, é muito caro. Então, assim, se você tem uma visão estratégica e, embora faça investimentos maiores nesse setor inicialmente, lá na frente você vai se beneficiar. Todos os países que avançaram em indicadores de saúde são aqueles que dizem assim: como é que está a mortalidade infantil? Está lá embaixo. Como é que está a mortalidade materna? Está lá embaixo. Como é que está a expectativa de vida? Ou seja, quantos anos essas pessoas nesse país vai viver? Está lá em cima. Todos os países que avançaram nos indicadores de saúde pública, eles investiram em atenção primária. Nós temos que ter o top da galáxia em relação a atendimento hospitalocêntrico? Podemos ter, né? Podemos ter, mas a gente tem que organizar a nossa dinâmica de atenção para que o que chegue no hospital não seja tanto, né? Dessa maneira a gente gasta menos recursos, faz as pessoas sofrerem menos e investe mais na atenção primária.
Ditado simples, aliás, ditado não, raciocínio simples que eu fiz aqui para você. Nós temos hoje pessoas, para você ter uma ideia, que estão tomando um captopril, uma dose de captopril, há 10 anos, há 8 anos, e nunca passou por um ajuste desse medicamento para poder melhorar o controle da pressão dele. Onde é que essa pessoa vai parar daqui uns dias? Na porta do pronto-socorro. Então, a gente tem que investir em atenção primária mais. A gente tem que entender que a atenção primária, médico da família, não é uma questão de medicina inferior. Para você ser um bom servidor da saúde, para você ser um bom gestor, você não precisa ter o melhor, né, exame de imagem, o melhor, o transplante, né, mais sofisticado. Né? Você precisa ter condição para atender a população e ela adoecer menos e você gastar menos na saúde pública. É porque aí, quando você fala isso, você não precisa investir lá nas últimas fases. Nas últimas fases. E que nas últimas fases nem o paciente se beneficia, porque ele já adoeceu. Né? Ele já está praticamente... Então, o raciocínio é esse. Gestão em saúde, ela precisa ter esse foco. Você precisa compreender os níveis de atenção e precisa priorizar aqueles que são mais baratos e que geram mais conforto e expectativa de vida para a população. Assunto importante, porque tem muita gente que faz estatísticas aí, alguns órgãos fazem estatísticas na saúde e levam em conta os investimentos e não o aproveitamento, né? Eu acho que para mim não interessa o investimento, não interessa o aproveitamento. Quantas pessoas deixaram de morrer, né? Quantas pessoas pararam de adoecer? É isso aí. Isso é que nos interessa. Isso é que nos interessa. Mas eu não tenho lá em Tarauacá, né, que é um município que já tem 50, quase 45 mil habitantes, né? Eu não tenho uma ressonância magnética, né? Não cabe uma ressonância magnética, né? Cabe mais médico nos postos de saúde para poder atender a população, controlar diabetes, controlar a pressão, controlar a obesidade, né? Fatores de risco como fumo, cabe muito mais desde o ponto de vista de benefício para a população, você fazer um investimento em ter mais profissionais atendendo a população nessa ótica mais primária do que você instalar uma ressonância magnética lá dentro. Com certeza. Deputado, vamos falar em política, afinal de contas, o senhor é pré-candidato. Como é que estão as articulações aí? Eu conversei com algumas lideranças do PT, Daniel Zen, por exemplo, que é o líder do partido, e ele não descarta a possibilidade de o partido apoiar a sua candidatura. Isso é algo, podemos dizer, pode acontecer, é algo de concreto? Muniz, nós estamos conversando, né? Nós estamos andando, conversando, ouvindo as pessoas, né? Nós não temos ainda nenhuma mesa formal de conversa para dizer, olha, teremos aliança com A, com B ou com C, né? Este assunto, eu pretendo conversar mais sobre ele no ano que vem. Entendo que este ano é um ano que nós precisamos terminá-lo fazendo o nosso trabalho parlamentar, as nossas tarefas que nos foi atribuída pela população e também conversando com o povo, ouvindo o que o povo está pensando e dialogando com o momento que nós estamos vivendo. Porque, afinal, Muniz, assim, eu não sou pré-candidato, eu não sou candidato para derrotar ninguém. O meu interesse não é ser candidato para derrotar o atual governador. Por derrotar, eu não estou numa briga pessoal contra ele. Eu sou pré-candidato a governo para mim poder resolver melhor e com mais eficiências os serviços do Estado do que o que estão sendo, né, resolvidos. Né? Eu quero, né, e desejo ser governador desse Estado para que eu tenha condição de ajudar mais o Estado naquilo que eu estou vendo que o atual governo está com dificuldade, né, de resolver. Então, é nesse sentido que eu trabalho a nossa pré-candidatura. Eu não estou nessa lógica, nessa ótica, né, de entrar num projeto como esse ou de entrar num embate como esse dentro desse climão que está no Brasil, que está no nosso Estado, um contra os outros, né? A política não foi feita para isso, a política não foi feita para... Isso não é seu estilo? Não, a política não foi feita para gastar energia, né, com essas coisas. Né? O que um gestor que é eleito tem que fazer? Ele tem que gastar as suas energias com os problemas reais, né? Os problemas reais do povo.
né? E quais são os problemas reais do povo? É o emprego, é a comida, é a cultura, é o estudo, é a água, é o esgoto. Esses são os problemas reais do povo. É sobre isso que nós temos que nos debruçar e dizer, puxa, nós vamos fazer aqui um movimento, uma mobilização para poder, né, discutir como é que nós vamos colocar mais água nos bairros de Rio Branco, né? Não, eu concordo plenamente com o que o senhor acaba de falar. Só que o senhor sabe que na prática, infelizmente, é diferente, né? Até em disputa para ver quem vai ser o próximo Papa, nós temos intrigas internas. Isso é normal. Olha, ô Muniz, assim, o debate, ele sempre vai acontecer, mas ele precisa ser propositivo, né? Num debate, inclusive, até para a eleição do Papa tem, mas o debate ele precisa ser propositivo e tem que centrar naquilo que é a realidade. Ele não pode ter factoides, né? Ele não pode centrar numa cor, numa pessoa, numa ideia que nunca se aplicou, né? Nunca foi aplicada na realidade. O debate ele tem que acontecer em cima da realidade. E a realidade numa sociedade, né? Onde vivem seres humanos que comem, que vão à igreja, né? Que trabalham, que se divertem. A política não pode fugir disso. Né? A política tem que se centrar nisso. Fazer debate político em outro tom, né, vai nos levar para onde? Para o que nós estamos vendo acontecer, essa intolerância, essa guerra, essa briga, né, governo contra STF, STF contra governo. Isso não vai. Na sua opinião, onde nós vamos parar com tudo isso? Pois é, onde nós vamos parar? Estamos caminhando para o abismo? Nós estamos caminhando para um problema muito mais acentuado do que o que nós já estamos vivendo. A inflação está lá em cima, né? O poder de compra do salário das pessoas diminuiu, né? Os produtos de primeira necessidade aumentaram. Atrás disso vem o quê? Vem a fome. Atrás disso pode vir a violência, atrás disso pode vir a desintegração de um país bonito, apaixonante, animado, religioso, que nem o Brasil. Nós não podemos transformar o país do futebol, o país da animação, num país de guerra e de desentendimentos. Para encerrar, deputado, a Energisa vai nos obrigar a encerrar o programa bem antes, está muito escuro. O senhor, depois de muitos anos no PCdoB, o senhor trocou o PCdoB pelo PSB. Pergunta o seguinte: o senhor está feliz no novo partido? E o senhor sonha com a possibilidade de ter o apoio do ex-partido, dos comunistas, na sua pré-candidatura? Sim, o pessoal do PCdoB a sua pré-candidatura. Os meus camaradas do PCdoB, né? Sempre nós nos damos muito bem, né? Sempre eu saí do PCdoB, né? Pela porta da frente, podemos dizer assim, conversando, dialogando, né? E hoje nos relacionamos sem nenhum tipo de dificuldade. Acho que é um partido que pode vir, sim, nos ajudar a compor, né? A nos ajudar a pensar. Afinal de contas, né? Nós temos, por exemplo, o Zequinha, que era do PCdoB, está fazendo e que hoje está no PP, né? Inclusive o partido do governador. Partido do Governador, e que hoje está fazendo um trabalho extraordinário, sobretudo nessa pandemia. Nós temos o prefeito de Rodrigues Alves, que também era do PCdoB, e que hoje está fazendo um trabalho extraordinário. Nós temos o Flávio Dino, que é o governo do Maranhão, né, que era do PCdoB, e que hoje está no PSB, está fazendo um trabalho extraordinário no Maranhão, sobretudo na educação. Então, assim, a gente também tem que largar a mão um pouco, né, dessas picuinhas que às vezes as pessoas imprimem as siglas partidárias e esquece do principal, e o principal é a necessidade do povo, né? Então, eu estou super tranquilo, né? Como eu disse, o meu objetivo sobre estreitamento de alianças é mais para o ano que vem. Esse ano estou andando, conversando, ouvindo as pessoas, os segmentos, os empresários, os trabalhadores rurais, os professores, os servidores da saúde, estamos ouvindo. E queremos construir uma proposta em que a população olhe para ela, Muniz, e diga: olha,
essa proposta aqui tem viabilidade. Ela tem que ser pensada. Muniz, me desculpe, eu sei que eu estourei o tempo, mas para você ter uma ideia. Tranquilo, é porque a gente, obedecendo então a orientação da direção, propôs terminar mais cedo porque a imagem está um pouco... Ok, então eu vou só terminar esse raciocínio. Sim. Escute uma coisa. Hoje, 40% do PIB do Acre, 40% do Produto Interno Bruto, ou seja, da economia do Acre, está no serviço público. A indústria representa só 2,4%. A agropecuária, ou seja, pecuária e agricultura, representa só 10%. Só 10% de contribuição na economia do Estado. Onde é que nós vamos parar com isso? Nós temos que inverter essa... Nós temos que essa inverter, lógica. Nós temos que discutir estratégia. Em Em 2030, o Acre vai ter 1 milhão de habitantes. Hoje nós temos 900 mil. Onde é que nós vamos colocar essas 100 mil pessoas? Cadê o emprego para essas pessoas na cidade? Né? Cadê a escola? Cadê o hospital? Cadê o posto de saúde? Né? Então, nós precisamos inverter essa lógica. Nós precisamos alavancar a contribuição da indústria no Acre e nós precisamos expandir mais a agricultura, quer seja ela mais mecanizada, mais de uma amplitude, né, mais de monocultura em algumas áreas, e também a agricultura familiar, né, para poder, né, que verdadeiramente é quem enche as cidades de alimento, para a gente poder sair disso. Se a gente não coloca um dinheiro novo para circular na economia e fica dependente só do serviço público, nós vamos aumentar. Eu estava conversando com pessoas de manhã, a gente pode aumentar o número de cadeia, de presídios. E não vai resolver. E não vai resolver. Foi muito bom conversar com o senhor, deputado. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Muniz. Sucesso. Obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. Um abraço. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.